Uma coisa que se marcou muito nos meus textos é sobre a utilização dos verbos de send. A maioria dos canais de YouTube, conselhos que eu vejo aí, falaram para usar um verbo de send só. Eu sempre achei estranho, porque eu acho que o verbo de send ele dá uma característica a mais à fala do personagem. Por isso eu coloquei disse e falou em todos praticamente. Mas você marcou isso neles, eu queria saber por quê. Então, o que acontece? Quando a gente pega, vamos ver um dos capítulos aqui, vamos pegar o segundo capítulo. Aqui, por exemplo, tá vendo? Tem muito disso, ó, disse. Eu acho que você usou disse em quase todos. Praticamente. E agora você me explicou por quê, né? Você estava seguindo, provavelmente, uma ideia que você viu na internet, né? Sim. Eu passei para vocês durante o curso, não sei se você lembra, um artigo, porque é muita coisa, de repente você não leu, falando que eu sou contra algumas ideias que são passadas na internet sobre isso. Quando eles falam que você não deve, aquele show to tell, você não deve dizer, você deve mostrar para o seu leitor. Tá lembrado disso? Eu lembro disso. Então esse é o cuidado que a gente tem que ter, porque o que acontece? Não significa que você nunca deva dizer, que você sempre deva mostrar, certo? Sim. Eu sou a favor do verbo de send, né? De send, que são, na verdade, o que são isso? São verbos que servem para quê? Para introduzir a fala de um personagem, certo? São conhecidos também como verbo de elocução. Eu sou a favor desses verbos. Obviamente, nós temos que ter um controle no uso deles. Né? No caso ali, você, vamos dizer assim, abusou do verbo disse. Então, existem até listas na internet sobre vários tipos, listas de verbos de elocução que você pode pegar e usar. Né? Então, como que nós podemos fazer isso? No lugar do disse, você vai avaliar a fala da personagem. Na hora que ela estiver afirmando algo, você pode dizer, ela afirmou Melissa, afirmou Lorax, né, que são os personagens principais da sua história. Você pode também colocar uma coisa que eu quero deixar aqui como dica, que eu não anotei ali na revisão, falta no seu diálogo o personagem falar o nome da personagem com quem ela está falando. Isso raramente, na verdade não encontrei em momento nenhum. E você não deve colocar isso toda hora, obviamente. Mas, por exemplo, quando eu vou falar com alguém, eu falo assim, Carlos, eu não chamo ele. Marcos ou Daniela, mesmo porque... Criar realidade? Criar realidade, não só criar realidade. Num roteiro de desenho, de filme, principalmente de quadrinho, o personagem ele vai ficar conhecido através da fala do outro. Lá não tem o narrador falando Melissa morava na base tal, do planeta tal. Não tem isso. Então o personagem vira e fala, pare com isso, Harry, né? Harry Potter. Eu não penso assim, Hermione. Então em momento nenhum nos seus diálogos eu percebi isso. Você colocou o nome do personagem. E isso ajuda o quê? Porque se você coloca assim, tem três personagens falando. Se um deles cita o nome de um deles, você tem recurso ali de amenizar o uso desse verbo de elocução. Entendeu? Entendi. Muitas vezes, e mesmo quando tem apenas dois personagens conversando, né, principalmente se tem dois, quando tem dois, muitos momentos das cenas da sua história são dois personagens conversando. Então você pode eliminar esse verbo de elocução. Muitas vezes não há necessidade dele, porque só tem dois personagens na cena. E uma das saídas para eliminar isso é usando o chamativo. Uma vez pelo menos. Por quê? Porque na hora que você usa o vocativo ali, já organiza na cabeça do leitor. Do leitor, ele sabe, essa fala aqui é a fulana que está falando, é a personagem A. Aí o próximo então vai ser a B, depois a A, depois a B, a menos que você coloque algum parágrafo de descrição, alguma coisa que uma personagem pode ter acabado de falar algo e de repente ela novamente volta a falar. Aí você tem que ter cuidado com isso. Eu estava acreditando muito também nas marcas de deixar marcas no diálogo que caracterizassem os personagens. Por exemplo, a Lorax tem uma linguagem mais vulgar, mais forte. A Melissa tem uma linguagem bem formal. O professor dela também tem uma linguagem mais informal. Foi bom você ter falado disso, porque eu quero falar sobre o Mauro. Dr. Mauro,
no início da história, eu percebia, eu sentia que ele era um cara brincalhão. Mas isso não ficou 100% claro para mim. Só foi realmente confirmar para mim que ele era brincalhão no terceiro capítulo, quando uma personagem coadjuvante, sim, ela comenta que ele é brincalhão. Eu acho que eu até marquei no capítulo 3, em algum momento, ela comenta... Ela fala, você vai descobrir que ele é brincalhão na mesma medida que rabugento. Exatamente. Então, o que eu queria te falar, aproveitando isso que você me falou, você tem que deixar isso claro para o seu leitor. Eu tava tendo a leve impressão de que ele era assim, mas eu não tinha certeza. E enquanto eu tive essa certeza, a minha dúvida ficava assim, esse diálogo do Dr. Mauro tá muito infantil. Eu tava tendo essa impressão assim, o Thiago, ele tá... Você marcou o e aí? E aí, eu marquei? Então, eu tava achando assim, muito, para um doutor, eu tava achando assim, mas que tipo de palavreado é esse? Aí eu tava tendo aquela leve impressão de que ele era um cara brincalhão, zombeteiro, né? Tipo o Pedro da minha coleção, Pedro Acchione, ele é todo, né? E aí quando chega no capítulo 3, eu tive certeza disso quando a personagem manifestou isso. Então, uma sugestão que eu te dou, o narrador revelar isso diretamente pro leitor. Não assim você gastar um parágrafo inteiro para isso. Então eu descrevi o Mauro dessa maneira? Não necessariamente descrever, mas você pode colocar uma opção, é você colocar, por exemplo, assim, Melissa percebeu pelo tom de voz ou pelas palavras do doutor que ele gostava de, sei lá, entendeu? Sim. É porque é um personagem complicado, eu admito, que eu tô tentando criar. É um personagem que, igual eu falei, é engraçado na mesma medida que é rabugento. Então, eu tenho que criar situações em que ele possa apresentar as duas características, né? Eu vou te mostrar aqui uma que eu marquei como excelente no seu texto. Deixa eu ver aqui, não. Um momento em que uma personagem sua... Isso aqui, ó. Ah, sim. Isso foi uma sacada, cara. Na hora que eu li, eu até coloquei aqui, bravo, excelente, estupendo. É porque ele é rabugento ao mesmo tempo que é engraçado. Então nesse momento aqui, eu bati palma pra você. Na hora que eu li, você tem que colocar mais daquilo ali quando você falar dele. Beleza. E ele vai ser o personagem, ele vai ser... Você já assistiu Frozen? Não, né? O 2 não. Não, mas você conhece o Olaf, aquele boneco de neve. O Olaf, ele é o personagem que quebra a tensão da trama, que faz a gente rir. Eu pensei, na verdade, em colocar mais de um escapada cômica, esqueci o nome. Esse alívio da tensão. Alívio cômico, eu coloquei pensar mais de um. Ele ia ser o principal e o outro personagem que vai aparecer mais na frente ia ser... Sim, seria aquele outro que foi tratado por ele. Sim. Ah, ok. Ele ainda não apareceu, não. Mas o que acontece? Uma coisa que eu quero te falar, você tem que colocar mais uma sacada daquela ali, mais uma ou duas até no final do livro, que isso funcionou, entendeu? Isso funcionou muito bem. E ter muito cuidado com esse outro personagem, para não ficar personagem demais servindo para esse alívio cômico.